Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para esta segunda-feira aí, dia 15 de novembro, teremos partidas importantes, válidas pelo Brasileirão da Série B e eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar em 2022. Comentaremos 3 jogos de forma completa e mais 6 de forma reduzida em nosso giro rápido. E no final deste vídeo ainda teremos o bilhete pronto do dia. Então, sem enrolação, vamos direto com nossas análises de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com o confronto da Série B do Brasileirão, jogo aqui entre o Botafogo, jogando em casa, contra o Operário, às 4 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que, atualmente, o Botafogo é o líder do campeonato com 63 pontos, fazendo inclusive uma excelente campanha até o momento. Já o Operário é o 12º colocado com 45 pontos, com menos de 1% de chances de rebaixamento. Analisando agora os últimos jogos do Botafogo atuando no estádio Newton Santos, vocês podem ver que a equipe vem de um excelente retrospecto recente aqui. Nos últimos 10 jogos foram 9 vitórias e 1 derrota, atuando na condição de mandante. Inclusive, o Botafogo é o melhor mandante da competição, com 14 vitórias em 17 partidas disputadas até aqui. Já o Operário, quando tem jogado fora de casa, a equipe vem de um péssimo retrospecto. São apenas 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos disputados, onde, inclusive, venceu apenas uma partida das últimas 10 na condição de visitante. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, tivemos apenas uma partida, essa vencida pelo Operário por 1-0, válida pelo primeiro turno desta edição da Série B. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver aí pelas cotações atuais, o mercado dá um amplo favoritismo para o Botafogo nesta partida. A equipe carioca vem aí de 7 jogos consecutivos sem derrotas, em casa vem de 3 vitórias consecutivas, briga pelo título da competição e enfrenta um Operário que, das últimas 5 partidas atuando como visitante, foi derrotado em 4 delas. Sinceramente, jogando diante de sua torcida, disputando o acesso para a Série A e o título da Série B, não vejo outra opção neste confronto a não ser ir mesmo na vitória do Botafogo em casa sobre o Operário. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo é 1.61, uma boa odd aí a meu ver. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Galera, com relação a bilhetes prontos, além do que postamos no final de cada um dos nossos vídeos, deixamos outros diariamente em nosso Telegram de forma totalmente gratuita, onde inclusive já ultrapassamos a marca de 14 mil inscritos nele. Também temos um grupo fechado no WhatsApp, onde divulgamos diariamente uma lista com as melhores opções para o mercado de gols do dia, sendo de grande ajuda aí na hora de fazer sua dupla ou sua tripla. Além de enviarmos também neste grupo as melhores opções de ambos marcam, neste caso para uma aposta individual. O link tanto do Telegram gratuito quanto do nosso grupo exclusivo no WhatsApp estão na descrição deste vídeo e todos serão muito bem-vindos por lá. Vamos passar agora com mais um confronto da Série B do Brasileirão, jogo aqui entre o Remo, jogando em casa, contra o Goiás, às 4 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que, atualmente, o Remo é o 15º colocado do campeonato, com 41 pontos, 3 a mais que o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Goiás é o 5º colocado, com 58 pontos, mesma pontuação que o 4º colocado Avaí, porém ficando atrás no número de vitórias. Analisando agora os últimos jogos do Remo atuando em seu estádio, vocês podem ver que o vice-campeão da Copa Verde vem de um péssimo retrospecto aqui. Nos últimos 10 jogos foram 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, atuando na condição de mandante. Já o Goiás, quando tem jogado fora de casa, a equipe tem oscilado bastante, alternando aí entre bons e maus resultados. São 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas nos últimos 10 jogos disputados na condição de visitante. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, tivemos apenas uma partida recente entre eles, um empate por 1-1, válida pelo primeiro turno desta edição da Série B.
Bom pessoal, aqui vocês podem ver que, pelas cotações atuais, o mercado dá um leve favoritismo para o Goiás neste confronto. A equipe esmeraldina vem de 6 partidas sem derrota, vem motivado pela vitória sobre o vice-líder Coritiba no seu último jogo, precisa da vitória para retornar ao G4 e enfrenta um adversário que vive um péssimo momento na competição à beira da zona de rebaixamento. Portanto, diante desse cenário, não vejo outra opção aqui a não ser acreditar que o Goiás não perca esta partida. Por isso, nosso palpite que será uma dupla chance com vitória ou empate a favor do Goiás fora de casa sobre o Remo. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1.41. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. E, para finalizar nossas análises completas de hoje, vamos passar agora com uma partida entre a Irlanda do Norte, jogando em seu país, contra a Itália, válido pela última rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, às 4h45 da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que, atualmente, a Irlanda do Norte é a terceira colocada do grupo, com apenas 8 pontos, enquanto que a Itália é líder com 15 pontos conquistados. As duas seleções estão no grupo C, junto com Bulgária, Suíça e Lituânia. Lembrando que só se classificam para a Copa do Mundo no Catar o primeiro colocado de cada grupo e o segundo colocado disputará uma repescagem no final. Analisando agora os últimos jogos da seleção da Irlanda do Norte atuando no seu país, vocês podem ver que a equipe vem de um péssimo retrospecto recente aqui. Nos últimos 10 jogos foram 5 derrotas, 4 empates e apenas uma vitória, atuando na condição de mandante. Ou seja, de 30 pontos em disputa, a equipe conquistou apenas 7, média de 23% de aproveitamento em casa. Já a Itália, quando tem jogado fora de seu país, a seleção Azzurri vive situação inversa. São 8 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos, atuando na condição de visitante. Curiosamente, os italianos não perdem fora de casa desde 2018. E com relação aos últimos 7 confrontos diretos entre estas seleções, a Itália tem levado uma ampla vantagem no seu retrospecto, com 5 vitórias a seu favor, 1 empate e uma derrota para a Irlanda do Norte neste período. Detalhe importante aqui que, nas últimas 5 partidas entre eles, a seleção italiana não tomou nenhum gol. Bom pessoal, aqui vocês podem ver que, pelas cotações atuais, o mercado dá um amplo favoritismo para os italianos neste confronto. A seleção da Itália, atual quarta melhor do mundo, tem um elenco melhor tecnicamente, está em uma ótima sequência de resultados positivos e precisa da vitória para se classificar direto para a Copa do Mundo. Porém, a seleção norte-irlandesa deve armar uma forte retranca e não deve ceder facilmente esta vitória, tornando assim, a meu ver, uma partida muito truncada. Acredito até que a Itália vença esse confronto, mas não por goleada. Portanto, nosso palpite aqui será em abaixo de 3,5 gols nesta partida. Ou seja, só perdemos a aposta caso saiam no mínimo 4 gols ou mais neste confronto. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1.44. Outra opção, porém um pouco mais arriscada, seria apostar na vitória da seleção italiana ainda ao primeiro tempo de partida, dado o histórico dos confrontos entre eles, a superioridade técnica italiana e a motivação para vencer aqui e se classificar diretamente para a Copa do Mundo. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1.72. Agora vamos ao nosso giro rápido com os palpites de outros jogos para esta segunda-feira. Suíça jogando em casa contra a Bulgária pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Nosso palpite que será em handicap asiático mais 3,5 a favor da Bulgária fora de casa com cotação média de 1.44. Aqui só perdemos a aposta caso a Suíça vença este confronto por no mínimo 4 gols de diferença. Uma outra opção aqui um pouco mais arriscada é irem abaixo de 4 gols asiáticos, pagando em média 1.57. Escócia jogando em casa contra a Dinamarca também pelas eliminatórias europeias. Nosso palpite que será em acima de 1,5 gol, pagando em média 1.45, ou ir na vitória da Dinamarca fora de casa, mas com empate anula por segurança, pagando em média 1.60. Polônia jogando em casa contra a Hungria
também pelas eliminatórias europeias. Nosso palpite que será na vitória da Polônia em casa, pagando em média 1,60. Brusque jogando em casa contra o CRB pela Série B do Brasileirão. Nosso palpite que será em acima de 1,5 gol, pagando em média 1,44, ou irá uma dupla chance com vitória ou empate a favor do CRB fora de casa, pagando em média 1,43. Vila Nova jogando em casa contra o Vasco também pela Série B. Nosso palpite que será em acima de 1,5 gol, pagando em média 1,45. E para finalizar, vamos com Maastricht jogando em casa contra o Den Bosch pela segunda divisão holandesa. Nosso palpite que será em ambas equipes marcam, pagando em média 1,51 até o momento da gravação deste vídeo. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só. Comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo, já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!